Então, muito boa tarde a todos. Estamos falando do Mood Talks hoje. Estamos falando hoje, que dia 21 de maio de 2024. Para quem for assistir depois esse programa, estamos transmitindo ao vivo, direto da Mood Coworking, aqui em Balneário Camboriú, da nossa unidade 1. Hoje um dia muito especial, recebendo aqui convidados e amigos muito especiais para falar de um tema que é de muita importância. A gente vai falar de empreendedorismo, falar de inovação, falar um pouco de cada um e também sobre um evento muito especial que está acontecendo, vai acontecer agora no próximo final de semana. Esse é um dos motivos também de ter conseguido um horário exclusivo na agenda desses meus 3 convidados de hoje. Então, pessoal, o Mood Talks é conversa, né? A gente está conversando sobre temas aleatórios, que é o que a Mood já faz há muito tempo, só que a gente fazia lá fora, né? Hoje a gente faz gravando para dar a oportunidade de outras pessoas escutarem também. Então, o propósito principal desse programa de hoje é fazer com que as pessoas que estiverem nos assistindo possam se interessar por esse tema que a gente vai falar, que é o Startup Weekend, né? Que vocês vão falar muito melhor, com maior propriedade. E também, como o nome sugere, Talks, né, é conversa mesmo, e Mood é mudança. Então, esse é o propósito do Mood Talks, né? É conversa sobre negócios, que é o que a gente gosta de fazer, né? E gosta de conversar. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente meus convidados, começar pela Andressa Machado Barbosa. Andressa, para quem não conhece ela ainda, é mestre em administração, ela está cursando neurociência e comportamento, depois eu vou falar mais detalhes. Ela é consultora de inovação e trainer de desenvolvimento humano, dentre outras várias coisas, né, Andressa? Sim. Aí o Leandro Maciel, mais conhecido como Lema, professor Lema, né, Leandro? Mestre em gestão do conhecimento, depois até tem uma conversa sobre isso que quero dividir contigo. E consultor de marketing estrutural e professor. E palestrante também, né? Teve palestra de vocês dois, inclusive, né? No evento Mundial da Criatividade que teve recentemente também aqui em Balneário. Sim. E, finalizando a mesa, Aquiles Cecílio, estudante do ensino médio, investidor, empreendedor desde 14 anos e também, né, com outras tantas coisas no currículo, né? Isso foi uma abreviação, né, do currículo. Então, pessoal, obrigado por estar nos prestigiando. Quem está ao vivo agora, se gostar do que a gente está falando, curta, compartilhe, divida com outras pessoas. Salve, siga nossos canais também. A Mood também, Coworking, está de portas abertas, vai receber todos aqui. E é um prazer ter vocês, né? Então, pessoal... É nosso. Né? Obrigado. O assunto hoje, como é o Startup Weekend, né, focado para jovens, eu acho que eu vou dar a palavra, como eu convidei primeiro a Andressa, né, eu queria que a Andressa se apresentasse um pouco melhor, né, para o pessoal que está nos acompanhando e que depois vai ver também esse conteúdo gravado. Quem é a Andressa, né? Certo. E por que nós estamos aqui hoje, né, Andressa? Bom, a Andressa, dentre esses títulos aí, né, falados, também é voluntária numa comunidade de startups, né? Isso começou lá em 2017, nesse evento que a gente vai falar aqui hoje, né, o Startup Weekend, onde eu conheci também o Lema, né, e temos amizade aí desde então. E a Andressa é uma pessoa muito alegre, né? Ele estava aqui falando que eu tô o tempo todo dando risada. Muito alegre, muito alegre. Eu não tenho essa vergonha de mostrar os dentes, vamos dizer assim. A minha história até aqui com a Mood, né? Começou vindo apresentar a nossa comunidade de startups, né? Vim apresentar para o Rodrigo aqui o que a gente faz. E a comunidade, né? Já falando um pouquinho também, é um grupo, é um movimento, né? De pessoas que se unem em prol de trazer a inovação e startups para a nossa região, em fomentar isso aqui na nossa região, né? E assim a gente transforma todo o ecossistema de inovação, lidando com várias empresas, entidades, sociedade organizada, o próprio governo também, as instituições de ensino, né? Juntando toda essa galera para fazer algo maior. Legal. A Andressa gosta também de estar muito com os amigos, né? Pessoa bem sociável. Os rolês aleatórios. Os rolês aleatórios, exatamente. Ó, o Rodrigo já está sabendo. Depois a Andressa passa ali o link do grupo. Os links. É que eu tenho um grupo, né, de rolês aleatórios. Justamente para estimular a neuroplasticidade, que é outro assunto aí da pós, né, agora, de neurociência e comportamento. Sim. Coisa que dá pra gente bater outro papo aí também. Que bom. Isso aí. Lema,
Você? Pode ser? Pode ser. Vai ser? Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. A gente falar um pouquinho de uma coisa que a gente ama, né? A gente acabou conhecendo o Startup Weekend lá. Eu comecei nesse mundo, né, por base da curiosidade. A curiosidade de saber o que estavam mandando bem em termos de gestão. E daí uma fala de um professor falou assim, não, se quer saber de gestão mais avançada, tu tem que ir pro lado das startups. Eu falei assim, legal. Daí comecei em contatos de amigos. Daí, que ano foi isso? Isso foi em 2015. 2015. Daí, em 2016, que eu realmente vivenciei um SW, um Startup Weekend lá em Joinville. Para organizar o de 2017, isso, né? 2016, para a gente organizar o 2017 aqui. Porque a lógica da organização do SW é tudo por voluntários. E para organizar, para ter uma boa organização, é importante que boa parte da equipe organizadora tenha sido já um participante, para saber como é que funciona, como é que é a lógica, sentir os valores de fazer parte de uma comunidade e da organização como voluntário. Então é nessa lógica. Para ter a vivência, né? Para saber, né? Exato. Então dá pra gente estar falando isso aí. Isso a gente faz. Pô, eu conheci a Andressa, eu chamo de Andressa, mas a Andressa em 2017, depois no evento, e de lá pra cá a gente virou melhores amigos, né? Nossos amigos ficam com ciúmes quando a gente fala que a gente é melhor amigo. Mas então, digamos, ficamos muitos amigos, assim. O Aquiles eu vim conhecer também num SW, né? Então foi nessas conexões e aí eu não sou o professor da Aquiles. Eu gostava, seria uma honra ser, né? Seria uma honra minha também. De ter como professor. Honra mútua, né? Mas o fato é que a gente acabou se conhecendo num evento desse e a gente agora está na organização do SW de 2024, nessa edição, juntos aqui, para divulgar esse evento que é maravilhoso, transforma a nossa forma de ver, e a gente vai falar um pouco mais sobre como é que foi esses impactos, que é, o Aquiles vai dar essa propriedade dele hoje com uma edição que a gente está voltado para jovens, então a visão dele, a idade do Aquiles, com toda essa vivência dele, eu sou fã já do Aquiles, no sentido, pô, incrível, né? Então, assim, essa energia que a gente vivencia é o que a gente queria compartilhar agora nesse encontro nosso aqui do podcast. Maravilhoso, ótimo, muito bom. Aquiles, contigo a palavra. Bom, muito obrigado, é uma honra estar aqui com todos vocês aqui, pô, fiquei muito feliz quando pude participar. E pra galera de casa que não entendeu muito bem, investidor, empreendedor, desde os 14 anos, eu comecei nesse mundo dos investimentos, nesse mundo do empreendedorismo por um grande incentivo do Arthur, que ele é meu sócio hoje na 2A Invest, meu melhor amigo, a gente se conhece faz uns 6, 7 anos. Vamos mandar um abraço lá, será que ele tá nos vendo? Um abraço pro Arthur, eu não sei se ele tá vendo, deve estar estudando agora, mas ele tem prova, mas um abração aí. A gente se fala todo dia já, né? Então já estão acostumados. Sócios e amigos. Sócios e grandes amigos. E ele começou a ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que é que tu começa a entender um pouco mais sobre finanças pessoais. E ele compartilhou esse livro comigo, eu tinha 13 anos. E aí, bom, depois desse livro a gente começou a estudar muito sobre empreendedorismo, sobre tudo isso. E essa foi a origem, digamos assim, do porquê disso que tu falou, né? Hoje eu e o Arthur, a gente tem a 2A Invest, somos palestrantes e mentores de jovens, tanto para o empreendedorismo, finanças pessoais, coisas que hoje a escola não ensina para os jovens, né? E que a gente quis trazer numa linguagem jovem, de jovem, para outros jovens. E por isso que o SW ele se conecta muito com o nosso propósito. O primeiro SW que eu participei foi o de Itapema, em que o Lema convidou o Arthur e o Arthur me convidou. E aí foi muito engraçado, porque a gente chegou lá e aí eu lembro que eu cutuquei o Arthur assim e eu perguntei, cara, o que exatamente a gente vai fazer aqui? É palestra? O que é? E aí o Arthur, cara, eu não sei. Aí eu virei pra ele, tá, mas como é que tu não sabe, cara? Como assim? A gente tá perdido aqui então. E aí logo depois chegou o Lema e aí ele nos explicou, não, é isso aqui e tal. E essa surpresa de entender assim meio que na hora o que era, foi incrível pra nossa vivência dentro do SW, né? Porque, com certeza eu comecei a entender sobre startups nesse primeiro SW.
Do zero, né? Chegou zero. lá totalmente em branco. Exatamente. A gente já estudava muito sobre investimentos, empreendedorismo, já tinha projetos em escolas, já nos comunicávamos com jovens, mas startup era uma coisa que eu não sabia nada. E aí eu comecei a entender lá no SW, e tudo isso por causa do Lema. Ele nos convidou, a gente foi lá no... Não pode chorar. Como editar, será, se a gente chorar aqui? Deixa o choro livre. Deixa livre. Aí a gente foi no SW de Itapema. Isso foi porque a gente foi colega do ano passado, 2023. Do de Balneário, né? É verdade. Turismo. Isso. Foi o segundo dele. O de Balneário foi o segundo que eu fui. E esse SW me marcou muito também, porque eu fiz o pitch da minha equipe, né, da startup, foi o que... Nossa, o SWVC vai ficar marcado pra minha vida inteira, de verdade. E aí agora, nossa, é uma grande honra também estar organizando um SW. Vendo o outro lado da coisa, né? Vendo o outro lado. Os bastidores. Os bastidores. Tá promovendo isso pra mostrar pra outros jovens, porque, pô, esse é o maior propósito da 2A, meu propósito. Propósito do Arthur, que ele tá organizando junto com a gente, da Lara, que é outra jovem que tá organizando junto com a gente também, que é o quê? É simplesmente pegar esse conhecimento e mostrar e falar, esse conhecimento existe, ele tá no mundo e principalmente aqui em Balneário. Sim. Principalmente aqui em Balneário, e é algo que as escolas hoje, o governo, as escolas, enfim, não apoiam. Sim. Né? Então, é algo que, pô... Não apoiam tanto, né? Estão começando a apoiar. Começando a entender quais vão ser as consequências positivas disso, né? Sim. Mas é algo que hoje... Tem um oceano azul aí, né? Que nem a gente fala, né? Ou seja, oportunidades. A gente está num país de oportunidades, né? Porque devido a esse déficit, digamos assim, é o que faz pessoas verem que existe um lugar para crescer ali, que tem jovens, né? Dizendo, né? Sim. Sim. E eu tô muito bom pressentimento desse SW, porque os que eu participei foram para, assim, idade aberta, né? Para qualquer público, tanto jovem quanto adulto, pessoas mais velhas, enfim. E esse dedicado só para jovens foi algo que, quando o Lema falou comigo sobre isso para organizar e tal, eu pensei, cara, com certeza eu quero. Não tem nem o que falar, Não tem nem o que falar. Exatamente. Né? Exatamente. E ele começou, por isso que a gente não conversou, né? A temática desse ano é jovens, né? É jovens. Ele já é uma metodologia aplicada ou vai ser a primeira vez que ele está sendo... que vai ser feito? Aqui no estado é a terceira edição. Terceira edição do estado. Terceira edição. Tá. E como é que surgiu de trazer esse, por que fazer um IF, né, que é o jovem? Foi um conjunto de fatores. O primeiro foi o Odilo, que ele comentou conosco que tinha essa vertente do evento, da edição. O Odilo, para quem não conhece, para quem está nos assistindo... O Odilo foi um precursor, digamos assim, da nossa comunidade de startups aqui, né? Uma das pessoas que estava lá atrás também, juntamente com o Lema, na organização do primeiro SW daqui da região, que originou a comunidade de startups, né? Uma coisa puxa a outra, digamos. O Odilo... Bem orgânico, o Odilo morou um tempo fora até daqui, no estado, depois em outro país, e agora retornou. Então, isso também é muito legal, né? Esse movimento, e ele tem uma oxigenação, né? É uma pessoa que foi, agora volta, né, para o seu ninho, vamos dizer assim, e traz as experiências, como tu bem colocou, e ele vem como facilitador do evento dessa vez, legal, né? Legal. Porque tem toda uma jornada que a gente pode ou não percorrer, enfim, né? Tu pode ser participante, tu pode ser voluntário, tu pode da organização, tu pode ser voluntário como facilitador, que tu vai facilitar o evento, né? Quem coordena. Então, o Odilo é essa pessoa aí. É incrível. Né, pro pessoal que está nos assistindo, né? Pro pessoal que não conhece o Odilo. Né? Sim. O evento, então, a startup. O que é uma startup? Antes de a gente... De repente, o pessoal está a nível que eles estão falando num evento voltado para startup, tecnologia, mas o que é uma startup? Mas o que é? Sim. Efetivamente. Conceitualizar, né? Só numa base para a gente ter uma mesma unidade, né? É uma empresa, também, que é uma empresa que é um termo... Eu vou falar sobre o clássico, né? Repetível e escalável. E o que é repetível e escalável? Repetível é porque o meu modelo do meu negócio
normalmente por base tecnológica ali, base tecnológica, para fazer com que seja repetível e escalado. Por exemplo, desse meu modelo, eu consigo expandir para outro estado, para outro país vizinho, para outro continente, e ele vai crescendo, mas ele é a mesma forma, né? O mesmo modelo que a gente criou, ele vai se replicando. Por exemplo, o Uber, se a gente entrar no Uber aqui, que a gente já está ambientado, digamos assim, um exemplo, vai lá para a Europa, é o mesmo aplicativo. Só tem a tradução, se for, de repente, do idioma, né? Mas a forma da utilização daquele serviço é o mesmo. Ele está repetível em vários outros continentes, outras cidades, em países, enfim. Então, essa é a lógica de uma startup. Ela é possível repetir e escalar dessa forma. Escalável porque atende vários usuários ao mesmo tempo também, né? Isso, então, pode repetir o modelo e escalar, né? E por que da importância né? A gente, é uma pergunta meio óbvia, né? A gente vive, né? Respira esse meio. Mas qual a importância de uma startup para a sociedade? Qual a importância de uma startup de base tecnológica? Por que todo esse movimento em torno de uma startup? De que forma vocês enxergam isso? Eu vejo que isso é extremamente importante, mas não só do ponto de vista, como é que eu vou dizer assim, das startups em si, né? No caso do Startup Weekend, a gente está fomentando habilidades empreendedoras. É um evento de formação, né? De educação empreendedora. Perfeito. Né? De formação empreendedora também. Então, a gente está formando jovens, nesse caso, né? Ou adultos, enfim, para ter um pensamento crítico, analítico, para conseguir lidar com resolução de problemas. Mas, além disso, a parte que eu mais gosto também é a parte também socioemocional, né? Porque ali eles vivem de tudo. A gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre... Vocês vão entender que vivem todos esses aspectos juntos, né? E aí a importância de fomentar as startups em si é que a gente precisa da inovação. E ela é tecnológica. E eu acho que também falar sobre inovação e sobre tecnologia é tirar um pouco daquele véu de que a gente acha que a inovação, ela... Ou precisa ser uma tecnologia muito disruptiva, uma coisa muito fora de outro mundo, né? Isso aqui é uma tecnologia, esse microfone é uma tecnologia, por exemplo, né? Então, e trazer também que a inovação não é só tecnológica, no caso das startups, sim, né? Mas existe inovação comportamental, por exemplo, que a gente precisa até para que a inovação aconteça nas startups, né? Então, eu gosto de trazer muito isso e também fomentar nos jovens em si, que cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua aptidão, né? As habilidades podem ser desenvolvidas, mas às vezes um jovem tem uma aptidão diferente de outro, né? E como que a gente também valoriza isso? Sim. Vamos supor, o Aquiles, ele é melhor em tecnologia, o Lema é melhor em negócios, você é melhor em criatividade. Às vezes a gente fica querendo ser melhor numa coisa que a gente não é, né? A gente pode desenvolver habilidades, sim, mas por que não também fomentar aquilo que a gente já é bom? E eu também usar de forma complementar com o meu colega, né? Aquilo, nossa, eu acho isso aí o supra-sumo, assim, de tudo. De a gente aprender... Quando a gente fala de comunidade, é isso. Eu, como unidade, contribuir com o outro e virar uma comunidade, né? Ser complementar. Eu acho isso, assim, ó, sensacional. E isso é uma vivência de startup, muito, muito comum encontrar nesse ambiente de startup. Respondendo também outra pergunta sobre qual é a importância da startup em si, ou das startups para a nossa economia, digamos assim. Sim. Tem muito a questão financeira, grande parte disso tem a questão financeira, então grandes impactos de mão de obra, oportunidade para as pessoas. Isso é um grande fator. Só isso aí, só pesquisar e vai encontrar. Mas tem outra também, que é a questão que toda a lógica da startup, ela sai para sanar um problema social. Sim, tipo, de um bem maior, né? Facilitar a vida essa das questão pessoas. Essa questão da escala, acho que traz muito isso, né, também. De pensar num bem maior, no bem comum, isso, né? Então ela sempre vai partir por essa ela não é só um serviço. A lógica de uma startup, ela sempre vai identificar um problema e aí tentar encontrar soluções ali para solucionar esse problema. Essa lógica é uma filosofia, praticamente, assim, no sentido do mais puro, assim, da filosofia de startup, que se aplica a negócios também tradicionais. Elas podem ir no ambiente de startup, ver essa filosofia, ter essa imersão e depois, isso aqui dá para a gente vivenciar.
mesmo numa empresa Dá para tradicional. aplicar no tradicional. É. Isso eu acho muito legal. Várias metodologias de startups são aplicadas em negócios tradicionais. É aprender essas habilidades, né? Essa forma, essa visão de mundo. Eu gosto muito de usar essa expressão, né? Essa forma de enxergar as coisas. Como que eu enxergo? A minha visão de mundo é ampliar a visão de mundo, né? Criar repertório. Sim. Isso que a Andressa falou também dos jovens, de identificar quais são os pontos fortes, né, de cada jovem, isso é incrível e é algo que até a 2A prega muito, que o sistema educacional hoje, numa sala de aula, por exemplo, ele é igual para todos os alunos, certo? Um professor vai lá e ele dá a mesma aula para todos os alunos. Mas agora, quais são as particularidades de cada aluno? Qual que é o ponto forte que esse aluno tem que desenvolver? Qual que é o ponto fraco que esse aluno tem que esconder? Porque, por exemplo, ponto fraco, quando tu tem um ponto fraco, tu não pode transformar isso em um ponto forte. Tu tem que esconder esse ponto fraco, delegar para alguém e focar nesse teu ponto forte. E hoje, muitos jovens, a maioria, não tem clareza realmente de quais são os seus pontos fortes. Caramba, eu não sei no que eu sou bom. Eu não sei qual que é meu talento, eu não sei pro que eu nasci para fazer. E quando tu tá dentro dessa imersão do SW, tu faz tanta coisa ali dentro para criar essa empresa que tu começa a entender, pô, eu acho que eu sou um líder. Pô, eu acho que eu sou uma pessoa realmente que eu quero focar na tecnologia de uma empresa. Na execução. Isso é... Eu sou melhor em comunicação. Exatamente. Começa a se experimentar, né, e averiguar quais são as tuas melhores habilidades. Exatamente. Né? O que tu consegue melhorar, desenvolver, né? Ela entra, pode ser considerado como jogos empresariais, alguma coisa nesse sentido, ou não? Ou, porque, né, na graduação, né, nós somos colegas de formação, né, formação e administração, a gente tem cadeiras, né, tem. A pós-graduação também, o próprio Sebrae, né, que é um dos patrocinadores estaduais né, do evento, ele também bate nessa tecla, né, de colocar a mão na massa, de se desafiar, de saber que a gente não faz nada sozinho, né, que precisa se conectar com um cara que tem outra habilidade complementar. Então assim, ele pode ser considerado como jogos de negócios, assim, para deixar né, palpável, né, porque qual é o grande objetivo, né, de trazer luz, né, o que a Mood Talks ela vem se propondo a fazer. Cara, exatamente tudo que vocês falaram, como que a gente dá oportunidade de pessoas verem um mundo que eles nem sabem que existe. Exatamente. Né? Então, essa é uma pergunta, né, se isso... E complementando, assim, como eu participei, né, do SW e eu virei fã já no primeiro dia, né, porque ele realmente é muito impactante. Ele né? é insano. Eu tô aqui fazendo assim, né, eu convidei aqui, fui insistente, de certa forma, assim, cara, vamos lá, vamos falar, onde é que eu entro, como é que eu participo. Desse evento em específico, como é de jovens, a gente fez a inscrição dos nossos colaboradores, porque se encaixam na faixa etária, né, e eu penso assim, eu fiz agora, né, o ano passado, quando tinha 44 anos e me impactou, imagina né, um jovem. Imagina um jovem, né? Pode mudar então é isso que a gente quer falar, né? Uhum. Isso que a gente tem que, talvez, né, bater na tecla de falar, poxa, com propriedade, né? Isso que, assim, volto a dizer, tenho graduação, tenho pós-graduação, morei fora, fiz N cursos, fiz Empretec, né? E ainda assim esse é um programa que é fantástico, né? Então, eu assino embaixo, e isso eu gosto de bater na tecla mesmo também, porque eu também tenho mestrado, né? Não morei fora só, mas fiz Empretec, também tenho uma jornada aí no mundo administrativo, né? De alguns cursos de desenvolvimento também lá em São Paulo e tal, mas o Startup Weekend me impactou de um jeito, tanto que eu me voluntario, né? Estou aí no movimento, um pouco agarrada ao movimento. E não larga, né? Porque é bom. Largar o osso um pouco. Não larga. É difícil porque é muito legal. E é uma coisa que a gente está sustentando também enquanto comunidade, né? Nós vamos para a 5ª edição já em Balneário Camboriú. Então a gente está criando uma história. Sim. Né? Olha quanta gente a gente está impactando, né? Essa formação é muito interessante. E por que a gente usa essa palavra de fato com toda a convicção? Palavra impactar. Porque é um impacto, é insano. É muito esse mão na massa que a gente diz. Porque assim, a gente aprende muito na prática. Sim. Eu aprendi ali o que eu não aprendi no mestrado, o que eu não aprendi na graduação. Sim. Né? A gente sabe que quando a gente vai para a prática é que a gente realmente né,
tudo bem, tu coloca a tua teoria, né, o que tu viu lá atrás, né, em prática. Mas é ali que a gente aprende. Até às vezes uma coisa que a gente não viu de forma teórica e na hora a gente vai buscar resolver o problema, né? Sim. Então isso é muito legal. Concordo. E aí em relação a essa, né, para o pessoal entender bem, uma imersão que dura 54 horas, Isso. né? 54 horas, 2 dias e meio, né? Começa numa sexta e vai até o domingo, a hora que acabar. Quer falar um pouquinho, Aquiles, como Sim, que é a sim. experiência aí pro pessoal? Até teu relato também, tipo... Já dá teu depoimento. Já vou falar como é que foi, já vou falando os horários aqui também. A primeira coisa que acontece, então, chega na sexta-feira à noite, né, e aí tem a parte da apresentação das ideias, de negócio, das startups, enfim, e a galera já forma os grupos. Né? Eu lembro que a primeira vez eu tava perdidão, assim, eu ainda tava um pouquinho tímido, digamos assim, tava perdidão, eu tava vendo, meu Deus, qual grupo que eu vou? Qual grupo que eu vou? Aí eu vi que o Arthur já tinha pego um grupo, daí eu, meu Deus, o Arthur me abandonou. O que que eu vou fazer agora? O que eu faço? Aí eu só fui direto assim num grupo. E é muito legal, porque eu fico pensando isso até hoje. Depois de toda a imersão, eu penso, caramba, esse grupo foi perfeito. Sim. Aí eu fico pensando, imagina se eu tivesse feito com outro grupo, o que poderia acontecer? O que seria de diferente? Daí eu fico pensando, E eu tive a mesma sensação quando eu fiz o meu. Será que isso é proposital? Será que a metodologia provoca isso? Não sei, é muito louco. Eu tive a mesma sensação. Eu acho, aí vou dar uma opinião pessoal, né? Isso é um pouco de lição de vida, vamos dizer assim. Tem não sei quantas leis, 7 leis espirituais, 13, não lembro quantas são, 12, sei lá. Mas que uma delas fala isso, né? Que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Sim, também acredito nessa. Né? E eu acho que um pouco também dessa percepção, ou dessa ilusão, alguns podem achar também, é pela questão do espaço de tempo. É muito rápido. Né? A metodologia provoca isso sim, no sentido de você construir uma startup em 54 horas. Então, como eu falei antes, tem muitos movimentos, né? É muita coisa acontecendo. Sim. Aí, tipo, pro teu cérebro também processar tudo, né? Parece que, meu Deus, eu vivi tudo isso. Mas era pra ser assim, então... E com essas pessoas, né? Com aqueles falando, cara, esses são meus amigos, velho, não tira de mim, né? Como é curioso. É meu time, muito, muito louco, assim. Eu tive essa percepção no primeiro e no segundo, e acho que todos que eu fosse fazer, eu ia pensar, caramba, era pra ser esse grupo. Era pra ser esse grupo, né? Aí depois, a gente conecta. É que é muito intenso, nossa, né? É muito incrível. E aí depois da sexta-feira tem sábado o dia inteiro, que é, assim, pra mim, acho que não foi o dia mais intenso. O dia mais intenso pra mim foi no domingo. Que aí sábado é praticamente a criação da empresa, realmente. A parte do problema, da solução, o que muitos têm e que eu, inclusive, tive é saber diferenciar o que é a validação de um problema, a validação de uma solução, porque muita gente vai direto no produto, vai direto no serviço. Mas qual que é o problema que isso aqui está resolvendo? Sim. Eu lembro que a primeira vez foi muito confuso para mim. Eu fiquei pensando, tá, mas é isso aqui. Aí o mentor, eu lembro que o Lema tava de mentor no primeiro. Aí o Lema, tá, mas qual que é o problema? Daí eu, não, é isso aqui que o cliente vai pagar tanto e... Tá, mas qual que é o problema? Ele parece óbvio, né, pra gente que tá querendo criar, mas a comunicação, que nem diz, não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Então tem essas nuances, né? Sim, exatamente. Né, é o que o outro tá... Né, será que eu consegui transmitir como eu exatamente queria? Sim. Não, e essa questão do problema é totalmente importante, porque a gente quer criar, né? Mas o que eu vou resolver? Mais pessoas vão querer resolver esse mesmo problema? Sim. Essa validação, sim, né? Que ele tá falando. Às vezes tu quer criar um produto, vender um produto pra pessoa que tu acha que pra ti é bom, mas às vezes pra outra pessoa que representa o teu público-alvo não é, né? Sim. E aí o que acontece que as empresas não acabam indo pra frente. Continuando. Aí no sábado é o dia inteiro, né? Mão na massa. E uma coisa que me encantou no SW. Eu acho que de todos os momentos dessas 54 horas, de todos os momentos que parou um palestrante para falar ou a gente teve que parar para escutar, deve ter, assim, das 54 horas, umas 3 horas no máximo. Porque enquanto tu não tá comendo ou no banheiro ou escutando as palestras, tu tá executando a ideia. Imerso. E essa execução, assim, te prende de uma maneira surreal. É algo incrível, porque tu esquece tudo.
tu esquece família, tu esquece os teus outros negócios e tu tá imerso ali pra fazer aquilo ali acontecer. Isso eu senti muito no sábado. Tanto que o sábado, pra mim, assim, parecia que tinha passado uma semana de criação de empresa. E aí Legal, né? E aí na segunda edição, que foi um choque, digamos assim. Porque, até contando um relato, sábado, no SW de IBC, eu falei foram discutir quem queria fazer o pitch. Que pra quem não sabe, o pitch é a apresentação de vendas, digamos assim, que tu faz da tua empresa. Daquela ideia, né? Daquele produto, serviço, ideia, né? Diz, olha, eu tenho produto. Isso aqui, eu tenho um tempo para Exatamente. vender para alguém comprar, né? Vender para um investidor. E apresentar para os jurados. Enfim, é um tempo rápido ali, né? 3, 4 minutos tu apresenta a tua empresa. E aí perguntaram, assim, a gente tava na mesa assim, e perguntaram, quem que vai fazer o pitch? E aí todo mundo, assim, daí Aquiles, fala o que tu quer falar. Aí eu posso fazer. E aí todo mundo, tu foi o único, né? Beleza, a gente vê. E aí tinha a dona da ideia, queria fazer, aí tinha outros que estavam discutindo, daí eu pensei, acho que eu não vou fazer, acho que vai ser a dona da ideia e tal. Aí eu fui dormir no sábado, depois cheguei no domingo, a dona da ideia chegou assim, eu cheguei pra tomar café às 8 da manhã, ela chegou pra mim e falou assim, botou a mão no meu ombro e falou, Aquiles, a gente decidiu, é unânime que tu vai fazer o pitch. Na hora, subiu uma queimação na minha barriga. E aí eu, não, beleza, é isso. Mas eu vai fazer o quê, né? Eu passei o domingo inteiro treinando aquele pitch. Sério, foi um momento na minha vida que eu acho que eu nunca vou esquecer. Foi quando eu fiz aquele pitch para jurados, investidores na minha frente. E toda a plateia. De 80 pessoas. Eu lembro que enquanto tava rolando os outros pitches, eu tava no banheiro treinando o pitch. Nem vi o pitch das outras pessoas. Só cheguei quando me chamaram. E, nossa, essa loucura, ela é muito gostosa, muito gostosa. Eu amei demais. Porque primeiro que ele desafia a gente, né? Até a gente está sendo visto por outras pessoas, né? Que enxergam a gente diferente. Isso é ótimo, né? Quando a gente é escolhido também, né? Porque às vezes a gente fica assim, será, né? Aquela dúvida, né? Será que sou eu? Então é ótimo, né? Também por esse motivo, né? Por crescimento pessoal, né? Eu acho que é muito, muito importante. E uma coisa que o Aquiles comentou, na formatação do Startup Weekend, é bom a gente também deixar claro que no final existe uma competição de negócios, né? É uma competição que tem primeiro, segundo, terceiro, tem o quarto lá, que é o cara, como é que é o que chama? Tem a menção honrosa. Menção honrosa, né? Então, a equipe que se esforçou muito, teve algum BO, alguma coisa, e ainda assim conseguiu entregar, superar. Né? E, além disso, ele tem jurados, né? Que é um programa que traz essa chancela final, né? Inclusive com possibilidades de investimento de grandes investidores de peso nacional, né? Podemos citar aí a Bossa, né? Eu acho que já é apoiadora, patrocinadora desde sempre, eu acho, né? Então, sim, assim, você pode... Visto. Né? Tem. E é um evento que traz uma força, né? Sim, também. É um evento que o objetivo nunca é... não é que nunca, mas não é um objetivo do Startup Weekend que é obrigatório nascer uma empresa ali. Certo. Mas reflexo daquela vivência nasce empresa ali. Sim. O objetivo tanto do SW como nós como organizadores, a gente como organizadores a gente estar disponível para os participantes, no sentido proporcionar essa experiência, né? Proporcionar essa experiência e esse acolhimento. Por isso que é um número também limitado de pessoas para participar, né? Que é quanto mesmo? No máximo um SW vai até 100 pessoas. Tá. Salve algumas exceções, assim, pouquíssimas, mas assim... De 80 a 100. Exceções... Tem um mínimo de 80. Exceções... Tem mínimo de 70, por aí, né? Menos às vezes. Um SW, no máximo que pode ir é 120 pessoas, tá? Mas o padrão está nessa faixa aí que a gente falou. Por quê? Para ter essa imersão de ter vários mentores para acompanhar as equipes, passar, ajudar nas equipes, e a organização também para dar todo esse suporte de 54 horas imerso. Então não é uma palestra. Sim. O pessoal geralmente se confunde que é um final de semana de palestra. Não, nada a ver. Não é isso. Não Com é certeza isso. Não é vai isso. pensando que é isso. Não é isso. São os talks que a gente chama, né? Então,
Então muito é uma pontuais. mini palestra, pontualmente 3 ali, né? Como o Aquiles falou. No mais é vivência. Isso, uma Mão na vivência massa. muito mão na massa mesmo. E daí, então, por isso que é um número limitado. E aí, o lance mesmo é ter essa experiência empreendedora, essa imersão empreendedora, para se desenvolver, para ver como é que é não só se reconhecer como empreendedor, para ter as habilidades reconhecidas ali que foram vivenciadas, como também o olhar de inovação. Porque sábado é totalmente inovação, tu entender como é que é o processo da teoria da inovação na prática. Tipo, isso é brutal, assim. Eu fiz design gráfico de formação, MBA em gestão estratégica, depois o mestrado em gestão do conhecimento, e foi num Startup Weekend que foi assim, no Startup Weekend eu estava fazendo na época, terminando a minha pós-graduação em gestão estratégica. E daí fui vivenciar lá como participante. E daí beleza, vamos criar a empresa. Então vou criar a identidade aqui da empresa. E daí, mas no final de semana, daí começou a vir um monte de coisa pra fazer, e eu falei assim, pessoal, preciso de 30 dias pra fazer isso aí. Daí o pessoal assim, não dá tempo, vai, a gente precisa 30 minutos. A gente precisa vender o produto. Eu falei assim, como? Eu nem criei a marca ainda. E daí, se não esquece o processo, vai ativa o modo ágil, burla o teu processo, porque o teu processo tradicional leva muito mais tempo. Então, essa ruptura, para mim, foi brutal para mim. Assim. É algo brutal. Boa falar. Daí, mas não é no sentido negativo, no sentido positivo. Sim. Uma ruptura comigo mesmo, assim, significativa, que eu fiquei muito mais ágil depois. Ainda mais para um virginiano. Isso, verdade. O processo bem lembrado. tem que estar bem certinho. E daí, então, tu ficar mais flexível no sentido de olhar e capturar coisas para olhar soluções mais rápidas, assim, né? E testar as tuas soluções rápidas. E sair coisa boa, né? É incrível. Nossa, eu lembro que o nosso, assim, a gente tinha um nome que era, sei lá, era uma frase, o nome, né? Da proposta que a gente, né, da empresa que a gente queria montar. Um slogan. E, cara, tipo um slogan gigantesco, assim. E aí foi puxa daqui, o outro lapida de lá. E saiu um nome bom, cara, sabe? Assim, que provavelmente se fosse Na continuidade. Né? Ou se fosse nas condições fora, um evento desse tipo, demoraria muito tempo. Eu né? acho que isso Ali é muito legal, quando eu falei da questão de colaborar um com o outro, né? Eu falei de ser complementar. Mas esse é o ponto. A inovação é colaboração. E ali tem muito isso. Porque tu precisa resolver, tu trabalha em equipe, assim, é puro. E aí tem um ponto a observar, que é uma equipe que você não conhece. Exato, nunca se viram, Vocês às nunca vezes. se viram, né? Então, quando eu falei que trabalha também as habilidades socioemocionais, tudo isso, porque talvez ali com vocês foi flores, mas o meu primeiro SW, a minha equipe já estava dividida. Então, pode acontecer alguns BOs também, né? Daí eu e o mais tranquilos, assim, a gente, vamos unir essa equipe aí, vamos juntar todo mundo e vamos conversar e tal e tal. Aí a gente se uniu numa roda e falou, isso aqui, tá. Pra poder continuar. Então, tem de tudo, assim. É muito vida real, esse é o legal, é uma representação da vida real. Sim. Né? Então, isso é muito interessante. Tem uma coisa que eu gostaria de frisar também, que esse evento é feito totalmente por voluntários, a gente mencionou, mas é um evento totalmente sem fins lucrativos. Né? A comunidade toda funciona dessa maneira. O movimento, né, de trazer inovação e startups para nossa região é sempre assim, sem fins lucrativos, né? E com base na colaboração. Então, a gente vive isso como participante, depois vive como organização, vive isso contribuindo, às vezes, como empresário, né? De outras maneiras. Então, é muito legal. Até isso que o Lema falou, queria 30 dias ali para fazer a identidade, precisava para amanhã. Isso foi um estudo, eu vi um estudo que diz muito sobre isso, que logo eu lembrei do SW. Que eu me esqueci agora o nome do estudo do cientista, enfim, que se tu tem um prazo para fazer alguma coisa, independente do prazo, se tu é uma pessoa assim relativamente comprometida, tu vai entregar aquilo no prazo, independente se tu tem 2 dias ou 2 meses. Obviamente, o resultado não vai sair igual, mas tu vai entregar aquilo. Né? E então, se tu tem 2 horas, tu vai entregar em 2 horas. Se tu tem 8 horas, tu vai entregar em 8 horas. E eu vi, caramba, no SW tem gente que demora
3, 4 meses para planejar uma empresa, para criar uma empresa, e no SW a gente faz isso em um final de semana. Sim. Não necessariamente saiu perfeito, enfim, mas pô, muito melhor fazer, né, e começar pequeno, começar isso de uma forma viável, digamos assim, e depois ir melhorando ao longo do tempo. E aí, validar até, muitas vezes, né? Eu diria que ele é um evento, nesse sentido, empoderador mesmo, né? É um evento de empoderamento, assim. Sim. Né? Porque a gente sai, né? Meu Deus, eu construí tudo isso e tal. Sim. Claro, às vezes não é exatamente igual na vida real, porque na vida real tu não tem todo um time ali justamente focando no mesmo propósito, muitas vezes. Né? Que é a maior dificuldade até nas empresas hoje em dia. Sim. Mas olha só que poder que isso tem. Quando tá todo mundo focado no mesmo propósito, né? A gente ouve falar tanto em propósito e tal, mas quando tá todo mundo com o mesmo objetivo, o negócio flui. Dá um jeito. Exatamente. Se dá um jeito. Ninguém nunca se viu, ninguém se conhece, mas o mesmo propósito guia eles para o objetivo. Né? Exato. E eu lembrei da metodologia que a gente fala que é a fail fast, né? Tipo, fale rápido, erre rápido. Sim. Vai, faz, depois tu vai melhorando, mas tu tá fazendo, né? Sim. E isso é uma coisa muito legal. Eu adoto bastante isso pra vida. Sou bem aventureira, né? Então eu vou indo, né? Daí eu vou vendo o que vai dar. E eu senti na prática isso, porque assim, na segunda-feira após o evento, eu cheguei na empresa que nem eu lembro que tu um mercenário louco, assim, de cara, vamos, sabe? Vamos. E no domingo pós-evento, cheguei tremendo, assim. Eu cheguei na escola e eu, caramba. Tá, e agora? Preciso mudar isso aqui. Eu lembro que foi se candidata a professor já, né? Foi mais ou menos isso, né? Pela empresa dele. Sim, Tanto é que quando eu fiquei sabendo que teria oportunidade desse novo, inclusive focado em jovens, né, repetindo, né, o que a gente já falou, eu fiz um esforço pessoal, né, para a equipe, né, porque isso, para mim, como empresa, ele só vai agregar, né? Então, assim, isso que assim, eu falei para eles, vão para lá e daqui a pouco, se vocês fundarem startup de vocês e der tudo certo, conseguir um investidor, sei lá, tá tudo bem, né? Então, ele só tem a ganhar, a pessoa só tem a ganhar, porque ela vem depois para a empresa também, né, com outra vontade, com outro entendimento, né? Sim, a energia que gera nesse evento é singular. Que maravilhosa essa tua fala, Rodrigo, então, porque é importante isso, né? Os empresários enxergarem isso. Como tu vivenciou o processo, né? Sim. Tu consegue enxergar isso com muita clareza. Sim. Vai ter empresário que vai falar, meu Deus, olha o que ele falou, como assim? Se a pessoa for abrir a startup dela, for embora, né? Eu não quero que meu funcionário vá embora, enfim. Mas tem os dois lados. Tem o lado que sim, ele pode empreender e tu tá impulsionando a vida de alguém. Exato. E tem o lado que eu contrato outro. Ele vai Ou ele me contrata para o startup dele. Por que não? Ou ele vai intraempreender no teu negócio também. Exato, né? Uma pessoa que vem com a outra mentalidade e vem, meu Deus, agilizando, né? Fazendo as coisas. É só ganha-ganha, na minha visão, né? Não tem... que o empreendedorismo também é uma coisa que eu gosto de frisar, que não é ser empresário ou empresária. Empreender é você ter atitude, você resolver um problema. Então, você pode ser um intraempreendedor. Sim. Você pode empreender dentro do negócio de outra pessoa. Exato. Né? Então, isso é bom também de salientar. E isso aí gera muito nessa imersão, né, com o SW, nesse sentido também. Você sabe que essa questão do intraempreendedor a gente escuta muito na academia, né? A academia tem uma cadeira lá que fala, né? Sim. E eu confesso, às vezes eu sou meio cético em várias coisas. De, cara, mas será que um cara ele não vai ter vontade de empreender? Porque isso para mim, né, histórico familiar, toda uma situação, o que eu escolhi como profissão, será que esse cara vai ser empreendedor mesmo? E aí com o tempo a gente vai vendo, né? Eu tenho exemplos na minha família, eu acho que eu já até citei em alguma conversa, nem sei se foi em algum Mood Talks, mas eu tenho intraempreendedores na minha família que eles são excelentes funcionários e eles não querem ser dono. Mas eles são excelentes, então assim... Mas são inquietos, eles querem fazer à frente, eles querem puxar coisas então novas. Isso existe, isso é real. E eu né? Tanto em grandes empresas quanto em pequenas empresas também. É real, isso é muito bacana. Lá no mestrado em gestão do conhecimento tem um núcleo que estuda exatamente o empreendedorismo, né? E dentro do núcleo, na qual eu fazia parte também, a gente parte dos pesquisadores estava estudando o intraempreendedorismo. E o intraempreendedorismo, ele só não dá
passos para frente no sentido de ter um intraempreendedor dentro da empresa quando ele não consegue impactar, quando ele faz as frentes e ele se sente amarrado, não se sente limitado. Sim. Daí esse intraempreendedor, a tendência dele é sair da empresa. Sim. Daí, Sim. Então tem empresas que não estão preparadas para ter intraempreendedores. Sim, Né? sim, isso é verdade. Esse é um fato. Mas assim, é frustrante também e faz parte, eu mesmo, né, as pessoas que me conhecem, os meus sócios mesmo, eles sabem, eu sou um mega sonhador, eu tô sonhando lá abrir em Marte já, né? Vamos ver, será que dá para abrir uma Mood lá? Não dá? Não, calma, só segura um pouco. Então assim, essa frustração existe no sentido de que, cara, né, o dinheiro é finito, não é? Os recursos são finitos, então... E o O empreendedor em si, ele sofre isso também, né? Então, às vezes não dá. Eu tenho ideias muito boas dos meus pares, né? Meus colaboradores. De, cara, é legal, mas peraí, como é que a gente faz isso acontecer? Então, sim, não, tem esse lado né? também. Aí entra de Mas, novo isso é difícil. das habilidades, né? Isso é Tu difícil. tem sócios Como é que a gente valida, né? E avança e não frustra o cara porque ele teve uma ideia brilhante? Sim. É difícil. É difícil. Mas daí mas não é impossível. Mas nesse Não é caso, tu coloca a pessoa para estar junto nesse Sim, processo. sim. Envolve ela, né? E daí ela vai dizer, não, ela mesma, o empreendedor vai falar assim, não, eu dei essa ideia, mas pessoal, é inaplicável, com toda essa estrutura, a nossa verba que tem, daí a pessoa, não, pessoal, vamos aqui, não dá pra gente chegar. A ideia pode ter vindo nesse sentido da pessoa, mas a pessoa já vai, como ela vai estar envolvida, ela já vai encontrar a própria resposta nesse sentido, de falar assim, não dá pra gente... Não dá pra fazer um edifício de 60 andares ainda, isso, né? Dá pra fazer um de 5, fazer um de 10, fazer um de 15. Uma filosofia do Steve Jobs, por exemplo, e aí vai muito ao encontro de um SW, é suficientemente bom. Tá suficientemente bom agora. A gente sabe que a gente consegue fazer bem melhor, mas mas já não tem nada igual agora, nesse momento. Então vamos lançar isso aqui e daqui a pouco a gente lança o... Quando lançaram no livro, num dos livros, tem 17 livros até então do Steve Jobs, de autobiografia e bibliografia, enfim, e histórias assim, e bastidores. Um dos livros, então não lembro qual desse que eu li, mas que fala sobre suficientemente bom, fala da história que ele estava com a terceira edição do iPhone, quando ele lançou o primeiro iPhone. Então, eles já, no laboratório interno da Apple já estava no terceiro. Só que para eles, o controle de qualidade não deixavam eles lançar, porque tinha que passar por vários testes antes de lançar. Só que naquele outro, o 1 lá, já não tinha nada igual. Daí ele falou assim, vamos lançar aquele que passa por todos os testes. E o pessoal da engenharia dele, querendo o estado da arte, da perfeição, assim, mas o nosso aqui, esse outro aqui já vai ser bem melhor que aquele lá. Mas já não existe nada igual. Vamos lançar esse aqui, suficientemente bom. Nasceu dali, entendeu? Agora... O meia boca dele já era melhor do que já existia. Isso. E daí depois eles lançaram o 2, depois lançaram o 3, e aí assim por diante. E aí começou a história que nós já estamos lá, não sei, daqui a pouco a gente vai estar lá no 100 e pouco, 101 modelo do iPhone. Não, meu modelo é o 101 agora, tá? Não, nesse sentido. Mas assim, essa é a lógica, né? De ver coisas, inovar e cuidar também para não ficar naquele loop da perfeição. Mas assim, é suficientemente bom agora, tá? A gente conseguiu fazer uma coisa muito legal e inovadora. A psicologia fala alguma coisa nisso, né? De forma ágil, né? Na questão a questão de parentalidade, né? Fala essa questão de suficientemente bom, a mãe suficientemente boa, que é mais ou menos isso, cara. Não existe a perfeição, cara. Mesmo que o pai e a mãe que amam um filho mais do que tudo, ainda assim não é bom. É bem essa lógica. Então, e daí o Startup Weekend vai te dar a base para te já encontrar coisas novas, soluções novas, claro que nessa imersão, mas não vai ser o produto final. Até porque não vai existir esse produto final. Ele vai estar sempre melhorando, a gente está sempre nesse objetivo. Mas ele também, ele coloca... A mudança é a única constante. Acho que é Albert Einstein, talvez, se não me engano. Alguém nos corrige aí que tá... falta 5 minutos, né, para nós acabar. Obrigado, André. 10? Tem o tempo. 10 minutos a gente... Tem coisa. Tem coisa. Mas essa questão, assim, que eu vejo que ele é uma escada, né? É um degrau a mais, né? Inclusive, dali, ele pode... ou seja, essas pessoas, né? Trazendo de forma clara... Pessoas que se encontram no final de semana para criar uma empresa com base tecnológica.
que nunca se viram, que vão ter aprendizados de nível pessoal, né, com técnicas que já foram aplicadas e que podem ser validadas, que podem ter um investimento, né, de um fundo de investimentos em startups. Mas se ainda isso não for, né, o suficiente, digamos assim, dali é um próximo, né, é um primeiro passo para vários outros, né? Tem as próprias iniciativas do Sebrae, né? Tem os projetos, né? Enfim, né? Então, aquela ideia que nasce ali, ela também não vai morrer ali. Não necessariamente, né? A gente sabe que do dia a dia a gente tem nossas empresas, a vida já é mega corrida, mas, poxa, tem ali uma hipótese, né? Tem uma sementinha plantada, talvez até para outras coisas, né? Até conectar, poxa, tive um colega tão bacana ali que eu conheci, que o cara sabe o que eu não sei, por que eu não posso trazer esse cara para trabalhar comigo, entendeu? Ou eu trabalhar com ele, É muito né? comum acontecer Né? isso. Então, a importância das conexões, né? Isso que eu quero dizer, né? Exatamente. Inclusive, na edição da SW de Balneário, que eu tava lá na startup, a gente desenvolveu a ideia, tudo lá e tal, e depois do evento, enfim, todo mundo foi unânime que a gente continuaria a startup, né? A gente teve, acho que tiveram que sair, tinham outros compromissos, mas todo mundo quis continuar, né? Eu continuei ali por um tempinho, mas depois eu vi que eu não ia encaixar na agenda, eu ia acabar prejudicando o time e dei minhas considerações finais. Mas eu vi, caramba, realmente é uma ideia boa, eu me coloquei à disposição para ajudar eles, né? E eu vi que, pô, a gente deu esse primeiro passo para criar essa empresa, para validar essa ideia, e agora eles estão continuando. Foram em outras imersões assim, de startups, tem até uma que eu acabei me esquecendo o nome aqui, que eles foram, acho que umas 2 ou 3 para desenvolver essa ideia. Isso acontece muito, né? Daí vai o processo de incubação, daí também... Isso, incubação. É o que eu falei, que a gente tem etapas. que a gente tem todo um ecossistema de inovação. Sim. Né? Então, e aí tem o processo educacional, né, pelas instituições de ensino, incubação, aceleração, também mecanismos de inovação a gente chama, na verdade. É que agora eu estou apegada à teoria. Nós temos, a teoria já foi 4 hélices para formar um ecossistema de inovação, e agora já tem a 5ª também. Ah, já? Poxa, sério? Então, na verdade... Viu só, os iPhone 11, aí, 101. Ó, lançamento também. As hélices. Hélice 101. Que um ecossistema, para ele funcionar bem, a gente tem o governo, tem as instituições de ensino, tem as empresas, a sociedade organizada e os mecanismos de inovação. Né? Então, a incubadora, a aceleradora entra nos mecanismos de inovação. Né? Umas redes de apoio a investimentos, rede de investidores, enfim, né? Também entram nesses mecanismos de inovação. Por que eu falei todos ali, que nem tipo, o Aquiles comentou que às vezes, o governo e as escolas talvez não incentivam tanto e tal, né? Tem uma visão diferente, enfim. Claro, é que o governo, por exemplo, ele está olhando para tudo, né? Não só para o mundo das startups ou do empreendedorismo, mas ele tem que olhar para uma série de outras coisas também, que envolvem até empreendedorismo, mas em outras áreas, vamos dizer assim, né? Mas ele é uma hélice importante, porque quando você quer montar uma startup, outra empresa, tem uma série de leis que regem isso, né? Então, por exemplo, a parte do governo ali, ela pode auxiliar nessa questão de leis. Nós temos um marco legal das startups aqui, por exemplo, já, né? Lei da inovação. Então, é um fator importante. Instituições de ensino também, mesma coisa, né? Porque tem que educar esse povo. No caso, o Startup Weekend, ele ele atua nessa parte de ensino também, por exemplo, né? Sim. E essa questão, assim, trazendo as iniciativas do governo, é claro, né, que tem coisas difíceis, né, e o propósito aqui não é levantar alguma bandeira, não é nesse sentido, mas também a gente precisa, a gente vem vendo que existem muitas iniciativas governamentais, o próprio Sebrae, que é um agente governamental. O pessoal não fica sabendo não de fica muita sabendo. Coisa também. Que daí essas iniciativas geralmente são mais fundos, burocráticas também. Sim, e aí as pessoas não querem sentar, escrever um projeto e nananã. Mas tem, né? Eu fiquei impressionado. Tem agora várias. Eu volto a citar a questão, né, que nós fizemos, inclusive, na semana passada com o pessoal do Elume, né, e da Univale. Fizemos um programa aqui, trouxemos o Emerson, a Jana, esteve presente aqui a Maria também, Psy, que é empreendedora, né, e entusiasta também. E nós tivemos lá no Centro de Inovação com os fundos de investimento, assim,
Ou seja, existem projetos que incentivam, existe um dinheiro disponível aí para projetos de inovação. Meios, né? E às vezes a gente não sabe que isso existe. Cara, e tem um mundo assim a ser descoberto. Sim. É fantástico, né? Então, assim, às vezes a gente olha sempre, né, ou para mesmo lugar, ou faz os mesmos percursos, às vezes, né? Você sai de casa pela avenida do Primeira Via. Então, assim, cara, às vezes tem uma ruazinha ali que dá para ir, dá no mesmo local, às vezes tem outra avenida muito maior, mais rápida, que chega mais, né? Fazendo esse comparativo. Sim. Então, assim, muitas, inclusive, assim, iniciativas daqui da cidade, do governo, né? Que a gente, às vezes, né, é muito fácil criticar, né? Não estou defendendo nem criticando, mas existem algumas coisas que fogem, às vezes, né? Próprias ONGs, né? Conheço pessoas que trabalham em ONGs que são do governo, que funcionam muito bem, né? Com compromisso, com objetivo, com propósito. Então, acho que daí entra um ponto de pensar em todas essas hélices e pegar as pessoas boas. Porque sempre vai ter, né? Sempre vai ter alguém... Sempre vai ter de tudo, né? Aqui, as pessoas boas que eu digo aqui no sentido é quem que encaixa com os teus valores e os teus princípios, ponto. Seja em qualquer uma dessas hélices, né? Dá para explorar no bom sentido, né? De saber que tem oportunidades, né? Fazer essa conexão, né? Fazer essas conexões, exato. Essa parte da oportunidade também é muito importante, que o SW traz muito, inclusive a parte da formação empreendedora, que é o que? É mostrar para o jovem que tem outros caminhos que ele pode percorrer na vida, né? Porque, não é só... Tu não precisa ir para uma escola, se formar numa faculdade, arrumar um emprego estável e se aposentar pelo INSS. Não necessariamente, né? Existem outras coisas que... Existem diversos outros caminhos que tu pode percorrer. Não estou falando de jeito algum que esse caminho está errado, não tem nada a ver com isso. Mas é que abrir a mente para entender, eu tenho outras áreas para que eu posso me desenvolver. Dá alternativas, né? Olha, não tem só isso, tem isso. Escolhe um que tu goste. Tem jovens talvez que poderiam ser grandes empresários, pessoas que poderiam ser grandes empresários e que têm vontade disso, mas não são incentivados, digamos assim. Sim. Isso é um incentivo muito grande que é promovido. E eu não sei se a gente falou aqui ainda nesse podcast a faixa etária desse SWF, que é de Dá para repetir. Que é de 13 a 21 anos, né? A galera que tá vendo aqui de 13 a 21 anos participe lá com a gente, esteja lá com a gente, participando dessa imersão. E aí, inclusive, como é que está as inscrições, como é que está o engajamento, como vocês que são da organização? Quase fechando. Gente, o SW acontece nesse final de semana já, sexta, sábado e domingo. 24, 25 e 26. Exatamente. Né? Então, quem estiver assistindo, e depois a gente vai também, né, fazer a divulgação, seguir, né, porque são até 120 vagas, então se tiver a gente vai tentar completar, né, 80, 100 que seja, né. Então, a gente reforça esse convite, né, para familiares. Até para as próximas edições, né, pessoal que assistir e ficar conhecendo, né. Sim. Tem edições em cidades vizinhas, edição em Balneário Camboriú uma vez por ano, que a gente tem feito, né. Então, esse é o desse ano? Esse é o desse ano, em Balneário. Balneário não tem mais. Balneário não tem mais. Sério? É por ano. Um por ano, olha só. Ano. Bacana. Nós temos um próximo em Itajaí, no segundo semestre. Mas aí já voltado para adultos, né? E de logística e comércio exterior. Que vai ser em julho? Ai, não tem as datas. Setembro, será? Eu acho não que tem é as datas. de agosto, se eu não me engano. Tudo, cada um chutou uma. Depois a gente vai... SW Itajaí, daí. Que aí também, né, como são cidades irmãs, né? São cidades irmãs. A gente vai, às vezes, para Itapema. Faz parte da comunidade Costa Vale também. Sim. Então, nesse sentido. A comunidade Costa Vale, na qual eu estou usando a camiseta... Setembro, estava certo. É oriunda, né, nasceu dessa imersão que a gente teve no SW. Então a gente vivenciou todo um SW e a gente, essa energia, essa troca de conhecimento, esse maravilhoso a gente continuar vivenciando, não esperar só agora a próxima edição lá no ano que vem. Como é que a gente podia fazer? E daí... não dá para dissipar, né? Não pode se perder. Como que a gente poderia fazer para a gente se conectar mais vezes durante esse ano, né? Aquela amizade toda que nasceu, essa proximidade dessa unidade em termos de... É uma comunidade de prática, no sentido então, com olhar para inovação, olhar para empreendedorismo e startup. Então, a Costa Vale está nesse sentido. E não
tem donos, assim, tipo, são a comunidade. Então a gente está falando da comunidade, eu estou vestindo a camiseta a Andressa não está com a camiseta, mas ela internamente ela já está em alma, né, nesse sentido. E o Aquiles também, inclusive, todos nós aqui. eu olhei a data ali, é 13, 14 e 15 de setembro, o de Itajaí. Perfeito. Ótimo. Reforço o convite aí. E então, assim, é uma comunidade que não de prática, é muito legal, a gente tem sempre uma troca maravilhosa de conhecimento. Todas as ações são voltadas para uma troca de conhecimento nesse sentido. Então fica o convite também, costavale.com.br, de acessar e estar junto com a gente assim nesses movimentos, porque tem bastante eventos itinerantes aí durante o ano de troca de conhecimento também, muito legal, muito significativo assim, e fica o reforço de convite também. E o SW, pra gente, eu da minha parte aqui, queria destacar que é um evento único, singular, ele acontece, é uma metodologia mundial, então ela está presente em 150 países, então tipo, é realmente muito reconhecida na área de inovação, de gestão contemporânea, com olhar de inovação. Então tem certificado, quem está pensando em participar, ou eu achei legal, mas a minha idade não dá agora nessa edição. Por quê? Tu tinha perguntado por que a gente avançou no sentido desse ano ser youth, voltado para jovens. Porque a gente já viu o impacto disso na nossa idade, né? Eu tenho 40, então, tipo, impactou gigante, assim, na minha vida. E depois, vendo na prática, com o Aquiles, com o Arthur, eu falei assim, cara, olha, e relato deles, agora daqui a pouco tu já fala, Aquiles, mas assim, olha quanto é significativo essa vivência. E a gente tem um centro de inovação que foi inaugurado no ano passado, né? Que a gente precisa oxigenar também nesse sentido. Então, povoar ele, né? Então, assim, a nossa região está em crescimento. Sim. E como que a gente faz para crescer? Não é só... Para não se perder, né? Isso, então, né? tipo... Tá aí, ó, tá vindo essa geração então esse foi o motivo, vamos pegar lá e vamos trazer da base, né? Isso também, tem muito nesse sentido. Então fica o reforço de convite, é um evento singular mesmo, transformador, é único, assim, nesse sentido, e fica o convite para ter essa vivência, assim, essa vivência é única, e o certificado, tem um certificado também, então algumas pessoas que vão participar já estão indo na universidade, vale também para a composição de nota também, nota de horas extras curricular, então vale também, e é muito bem visto para as empresas que já têm essa consciência de inovação. Uma pessoa que tem essa vivência já ajuda também muito, né? Quando vai apresentar ali, né? Gera muito valor no seu currículo. No currículo, participou no SW. Como é que tu fala disso? Criar repertório. Criar repertório. Esse é um processo de criar repertório significativo, né? Total. Uma coisa que eu acho bacana também a gente comentar com as pessoas que estão nos assistindo que é um evento também que tem a participação do Google, né? Tem o Google for Startups também, que é um dos grandes patrocinadores globais, né? GoDaddy, quem mais que Brex tem? Também. Vários patrocinadores, né? Globais e estaduais também tem bastante. Né? E os locais, né? Que é a gente que vai, aqui como organização, vai atrás de alguns patrocínios locais também. Sim, para fazer acontecer. Que é um evento que o ingresso garante toda a alimentação também dos participantes, tem kit de boas-vindas, tem uma série de experiências legais aí, né? Que camiseta. São um plus, assim, né? Camiseta, copo, enfim. É um evento que tem um impacto social, é um evento que cobra um valor simbólico por participante, é um valor realmente simbólico. Paga a camiseta. Pelo que entrega, né? Pelo que entrega e pelo custo também, porque existe o custo, agora nessa edição está em 680 por participante. E o ingresso foi R$90 no primeiro lote, agora está 120 no segundo lote. Tem um déficit aí, não está batendo essa informação, né? Se for ver. Não, porque toda a nossa organização vai ao encontro de empresas para ajudar, apoiar nesse sentido, para custear para ser acessível para as pessoas. Teve uma edição em Criciúma, há 2 anos atrás, que eles fizeram uma edição que conseguiram muito patrocínios. E eles fizeram no sentido do ingresso gratuito. Ingresso gratuito. Olha e aí qual foi a experiência? E não foi tão positivo assim como a gente estava esperando. Muitos inscritos e não foram.
Porque tá gratuito, se inscrevem e não vão. Tiram a oportunidade de outras pessoas, porque lembrando que a gente tem um número limitado de pessoas. Sim. E daí... Tem toda uma organização por trás, né? Pra fazer várias coisas acontecerem para aquele número de pessoas, né? Olha só. Então, isso acontece aqui de forma geral nos nossos eventos da comunidade também. Se a gente não cobra nada, a pessoa se inscreve e não vai. Tem uma taxa, né? Uma quebra muito grande. Sim. Então, às vezes, mesmo que seja algum valor simbólico, pro coffee break, né? Já tá valendo, porque Sim. a pessoa se compromete. Se compromete mais, com Então, certeza. então, realmente, só reforça o quanto é singular esse evento, né? E para jovens é algo muito incrível, assim, porque duas coisas que eu vejo que o jovem ele tem, digamos assim, de vantagem ou algo a mais de pessoas mais velhas é o tempo. Né? Tem muito mais tempo, porque tá ainda começando na vida. E energia, né? Os hormônios à flor da pele, ele tem muita energia, o adolescente, a criança, enfim. Vejo pelo meu irmão de 3 anos, ele não para um minuto, o moleque é maluco. Ai, ai. E isso é muito Pois bom, é, porque... né? A energia vai baixando. Porque assim a gente mostra para esses jovens que existem outros mundos, né? Sim. Porque essa fase da vida, quando tu entra na pré-adolescência até uns 20 anos, a gente chama de a fase do aprendizado, né? Sim. Que é quando tu tá sempre aprendendo, e depois tu começa a trabalhar, começa a formar uma vida, enfim, com a expectativa de criar uma família, mas essa fase dos 13 aos 21 anos é para aprender. É para aprender puramente e, bom, tenho certeza que muitos jovens vão ser transformados nesse SW, porque é o nosso maior propósito, né? Que vai ser no COC. Nessa edição vai ser no COC. Essa edição no COC na 4ª Avenida. Na 4ª Avenida, esquina com a 2000. Quando esquina com É, a Toda edição é num local diferente, Isso, né? Sim, legal. É sempre itinerante, sempre num local novo, né? Sim. E é sempre organizado por voluntários, parte da comunidade, né, da Costa Vale, que faz geralmente essa frente de juntar pessoas interessadas a fim de colaborar e fazer esse evento, mais um evento épico nesse sentido. Que bom. E vai ser, né? Vai, com certeza. Pessoal, eu gostaria de ficar conversando com vocês, mas 1 hora passa rápido. Vocês viram que ela passa bem rápido, né? Queria agradecer a presença de todos vocês, né? Foi um prazer, fiquei muito feliz quando aceitaram. Eu nem acredito que eu vou conseguir trazer eles aqui, porque a gente sabe, né? As agendas do dia, né? Mas estou muito feliz, né? Quero agradecer quem está nos acompanhando, né? Depois que a gente vai disponibilizar as gravações também. Então, quem está pensando que não tem programação para o final de semana, ou quem se identificou de alguma forma com o que a gente falou, né? Estão convidados. Podem nos procurar na Mood aqui, pode procurar a Costa Vale, pode procurar o COC, pode... Né, a gente vai disponibilizar ali todos os formatos para que, né, a gente complete ainda as inscrições. Tem um ponto importante, né? Todos estão convidados para no domingo, a partir das 17 horas, assistirem os pits finais. Legal. As apresentações finais são abertas ao público. Ótimo, Presencial verdade. ou online. Presencial online, que online ótimo. Com link para... Depois aí, como é que live. disponibiliza o link? Já vai ser Pelo perfil do Instagram. Do Instagram. Tá. A gente coloca as Startup informações... Weekend _BC. Perfeito. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês e obrigado a vocês que estão nos assistindo. Fechou? Obrigada.